This meeting is being recorded. Estamos aqui com o professor Amaury Gomes, presidente da entidade que realiza um programa de alfabetização que é sucesso em todo o mundo, em Sobral, no semiárido, no noroeste do Ceará, no nordeste. Professor, qual é a história desse programa de sucesso de alfabetização de Sobral, agora sob sua responsabilidade? Vem dos anos 90. Quem era o prefeito de Sobral à época que assumiu essa responsabilidade? Muito bem, Neumann, obrigado aí mais uma vez pelo convite para nós que fazemos aqui a Educação Pública de Sobral, a Escola de Formação de Professores de Sobral, a qual eu dirijo, né, e presido. E atualmente, né, o nosso secretário de Educação é o professor Herbert Lima, que eu inclusive faço aqui uma indicação, Neumann, para convidá-lo também, que seria muito boa a conversa com o nosso secretário. Aloei. Convidarei o professor Lima. Ótimo. E aí, assim, Neumann, falar dessa caminhada, né, falar dessa trajetória do processo de alfabetização aqui em Sobral, é preciso considerar alguns aspectos. O primeiro deles, a coragem política de fazer. À época, 1997, quem assumiu o executivo municipal foi o Cid Gomes, que hoje é atual senador da República. E ele teve muita coragem, eu chamo de coragem política para fazer. Nós realizamos uma avaliação à época, Neumann, que inclusive essa avaliação ela já tem aí quase 25 anos, que ela acontece a cada 6 meses aqui com toda a rede pública municipal. Nós avaliamos, por exemplo, crianças de 5 a 14 anos, de forma censitária. A primeira avaliação que ocorreu ali no início dos anos 2000, nós percebemos, e aí foi eu diria, um start para a gente poder pensar uma política de alfabetização que pudesse se consolidar. Nós constatamos, à época, que 50% das crianças com idade de 8 anos, terminando ali a 3ª série do ensino fundamental, sequer reconheciam palavras. Isso era um dado muito grave para nós à época. E aí foi se estruturando uma política voltada para a alfabetização das crianças, para que a gente pudesse consolidar esse processo. E aí, Neumann, é importante também destacar que o termo que nós usávamos e usamos aqui em Sobral era alfabetizar na idade certa. Quando a gente talhou esse termo, quando a gente esculpiu esse termo, nós fomos muito criticados, sabe, Neumann? Porque criticavam, por exemplo, a academia criticava muito o que a gente estava fazendo por não respeitar, por exemplo, o tempo de cada criança, dizendo que a criança tinha que ter um tempo para alfabetizar. Só que quando você olha para a rede privada, né, parece que inexiste essa questão de dizer que a criança tem um tempo, né? Ele se alfabetiza ali com idade de 4, 5 anos, naturalmente. Aí nós cunhamos esse termo, alfabetização na idade certa. Depois, esse termo se tornou uma política do governo do Estado, porque, à época, até então prefeito de Sobral, o Cid, por 8 anos, saiu da cidade de Sobral e foi ser governador do Estado, do Ceará. E aí o Estado começou a desenvolver o que a gente chama hoje, né, um pacto pela alfabetização na idade certa. Inclusive, Neumann, em 2013, eu acho que você lembra, o próprio senador da República, o Cid, ele foi convidado pelo governo, você lembra disso, para ser ministro da Educação. E ali, o que é que ia acontecer, né? Caso ele tivesse continuado, era dar velocidade, o que a gente chamou aqui no Brasil de Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que era o PNAEC. Acho que você lembra desse
desse pacto nacional. Para Né? dar uma Que é ideia, professor Mauri, para dar uma ideia do sucesso disso, eu quero usar um dado que eu vi, inclusive, numa entrevista do secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima, em que ele conta que, em 2005, o IDEB, que é o Índice de Verificação do Sucesso do Aprendizado na Educação Pública de Sobral, era 4,5. Em 2017, depois do sucesso do programa, do qual o professor Lima e o senhor fazem parte, da diretoria, subiu para 9,1. Isso é um dado estatístico que nem a obtusidade mental do Bolsonaro poderia ignorar. E outra coisa, o Neumann, o dado do IDEB, né, que é uma régua que nós temos, né, é uma métrica que nós temos, esse IDEB de 9,1 nos instigou, por exemplo, e aí eu vou entrar na tua pergunta que tu fez aí na abertura, né, porque eu estou indo para o Rio agora, no dia 13, para um encontro internacional da OCDE, né, que vai trabalhar com a questão do PISA, que é aquela avaliação internacional. E Sobral, Neumann, desde 2017, que avalia os alunos num formato do PISA que chama PISA for Schools, que é um PISA, que é uma avaliação internacional direcionada para as escolas. Então, eu estou indo para esse encontro no Rio agora, sexta-feira, para exatamente falar dos impactos que tiveram, do empoderamento que os diretores de escola tiveram. E por que eu estou contando isso? Porque os nossos alunos que são avaliados no PISA for Schools são alunos com 15 anos. Eles foram alunos da rede pública municipal e hoje eles estão no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. O que é que eu estou querendo dizer? Que para além do IDEB, a gente precisa alçar voos maiores, a gente precisa olhar para aquele aluno que está entrando no ensino médio, como é que estão as competências e habilidades aferindo aí numa avaliação internacional, que é o PISA. Então, Sobral realizou 3 vezes essa avaliação já. E aí, uma coisa importante, eu posso te mandar os dados. Pois não, pode mandar. Se a gente comparar os dados, tanto de leitura, de matemática e de ciências, a gente supera não só o Brasil, como outros países, que aí isso nos enche de fato de orgulho, fica ali no nível, eu sei que não dá para comparar, mas a gente acaba comparando, fica ali no nível da Inglaterra, né, da Alemanha, isso é muito importante. Isso é um dado que, para nós que fazemos educação, nos enche os olhos, né? Olha, eu vi aqui numa entrevista que eu peguei, a entrevista do professor Lima, secretário da Educação de Sobral, alguns pontos importantes. O regime de colaboração, as avaliações periódicas, a questão da aprendizagem, a valorização salarial do professor e a avaliação externa foram os pontos que me chamaram mais a atenção. O senhor acha que esses pontos, professor Mauri Gomes, são o grande diferencial do sucesso de Sobral em relação ao resto da educação pública no Brasil? Eu acrescento aí, Neumann, nesses pontos em destaque que o professor Herbert coloca, eu acrescento aí uma informação que é de grande valia para o município ter sucesso, que é a seleção meritocrática dos diretores de escola. Sobral tem aproximadamente 25 anos que não indica politicamente o seu diretor de escola, o seu dirigente escolar. Ele realiza uma seleção com base na meritocracia. Essa seleção, Neumann, é coordenada por nós da Escola de Formação. Eu tenho grande alegria de hoje coordenar, uma vez que eu fui selecionado diretor, eu sou da 2ª seleção de diretores, fui diretor passei por uma dezena de escolas aqui em Sobral,
estive na Secretaria de Educação, estive como secretário de Educação numa cidade vizinha, aqui, que é Forquilha, depois retornei para casa. E hoje eu estou na Escola de Formação de Professores. E aí, Neumani, a seleção de diretores escolares é um marco, é um divisor de águas, porque você elimina a indicação política do cargo de confiança e o convida um técnico, com perfil técnico, para dirigir a escola. E aí, Neumani, a seleção ela dura 6 meses. É uma seleção bem criteriosa. Tem um curso, né? Tem a entrega de títulos, tem uma prova escrita, depois tem um curso que ele precisa fazer que permeia todos os 6 meses, tem entrevista, prova situacional, e são 6 fases, né? Nós temos aí 6 fases nesse curso que o diretor, o dirigente escolar, é submetido e vai para a escola. Além disso, Neumani, é uma coisa também que eu considero fundamental. Sobral, além de selecionar os seus diretores, né, e coordenadores pedagógicos, Sobral também realiza rodízios permanentes, ou seja, o diretor não fica muito tempo na mesma unidade de ensino. Isso é muito importante, a meu ver. Imagino. Isso é muito importante, Neumani, porque o diretor de escola, o funcionário, né, ele cria vícios naturais quando ele passa muito tempo na gestão ali em um único ambiente. Então, é necessário, eu diria, azeitar essa relação e colocar outros olhares, sabe? De alguém que chega na unidade de ensino e que pode enxergar aquilo que talvez o diretor anterior, Antigo, né? com muito tempo, vai cansando a vista, né? Fica com a vista cansada. Querido amigo meu, J.B. Lemos, foi meu chefe de reportagem, diretor no Jornal do Brasil, chamava de estafa geográfica. Eu tenho 3 ligações muito boas com o Sobral. A primeira delas é o Antônio Carlos, conhece o Antônio Carlos? Belchior Fontenelle Fernandes? Sim. Filho da República Independente de Sobral. Outro que não era filho, Lustosa da Costa. Lustosa da Costa é uma cidade de Cajazeiras, muito perto de Viraúna, onde eu nasci. Meu querido amigo, meu colega no Estadão, né? E tem uma história fantástica minha com o seu alunato aí, viu? Em 2014, uma vizinha minha aqui, a senhora Catalina Pagés, uma psicanalista catalã, tem um grupo chamado Círculo de Leitura. Ela pega meninos de bairros violentos da Zona Leste de São Paulo e leva para discutir literatura brasileira e mundial, né? E as crianças fazem poesia, leem poesia uns para os outros e tal. E ela foi convidada a ir a Sobral, conhecer um círculo de leitura numa escola de Sobral. E aí ela se dirigiu aos alunos da escola e pediram que eles lessem um poema. Ele disse, nós não vamos ler um poema nosso, nós vamos ler um poema do qual nós gostamos muito e de cujo autor nós somos fãs. Ela disse, quem é o autor? Esse é o jornalista José Neumann e Pinto. Leu um poema meu e ela disse, é meu vizinho, é meu amigo. Então, ela me informou isso no dia em que eu fui demitido do SBT, a pedido do Lula ao Silvio Santos, porque achava que eu ia derrotar a Dilma na eleição contra o Aécio. É claro que eu não ia derrotar a Dilma, mas essa é a história são minhas ligações sentimentais. Eu tinha com o Belchior um plano de fazermos um livro sobre a geração dele, de grandes músicos, que eu chamaria de Os Violétricos. Me fale um pouco dessas 3 experiências que eu tive com o Sobral. Não, o Lustosa, né, apesar de ser de Cajazeiras, o Neumann, é sobralense, ele fala muito bem de Sobral, né? Ele retrata muito bem nos seus livros, né, na sua produção literária sobre Sobral, né? Então, assim, nós já o consideramos aqui, acredito, eu tenho quase certeza que ele já tem até título de cidadão sobralense. Acredito que sim. O Belchior, né, é uma figura
que assim, ultrapassa, né, Neumann, a questão de ser de Sobral ou não, né? O Belchior é muito internacional. E hoje ele tem aqui uma estátua dele, fica pertinho aqui da escola de formação, uma estátua em tamanho real, ele sentado com um violão na praça. Uma estátua de bronze aqui dele. Qualquer coisa, eu vou tirar uma foto e vou te mandar a foto da estátua. Obrigado, pode fazer isso. Eu gostava muito. Porque aqui, Neumann, eu estou aonde a escola fica localizada é o centro histórico de Sobral. Eu fico aqui na Avenida Dom José, Tupinambá da Frota, e aqui próximo fica um teatro municipal, que é um dos primeiros, se não o primeiro do estado do Ceará, né? Sobral tem uma história muito bonita, Neumann, no sentido de que o porto era o de Camusim, que fica a 120 quilômetros daqui. Então, você não tinha um porto do Pecém à época. Isso há 100 anos atrás, você tinha o porto de Camusim, que é um porto de onde os navios vinham da Europa. E olha que história interessante. Que primeiro passavam em Sobral e depois chegava a Fortaleza, que fica a 230 quilômetros. Então, assim, Sobral tem um ar, né, muito ali de vanguarda por conta da posição geográfica de onde está localizado e por conta, muito fortemente, dessa estrutura que passava primeiro aqui em Sobral. Então, assim, a questão da economia, né, da moda, da gastronomia, passava primeiro aqui e, na sequência, chegava em Fortaleza. Hoje, não, você tem o Porto do Pecém, né, que toda a estrutura funciona lá em Fortaleza. Mas tem muito isso, assim, Sobral tem esse ar metropolitano, vamos assim dizer, sabe, Neumann? Havia uma brincadeira com Lustança que chamava Sobral de República Independente de Sobral. O professor Mauri Gomes é especialista, é doutor em história antiga, medieval, ele é especialista nisso. O senhor se sente nesse papel de educador hoje, fazendo história, quer dizer, enfrentando esse grande monstro do subdesenvolvimento do Nordeste e do Brasil, que é o analfabetismo, e o ensino público no Nordeste e no Brasil. O senhor se sente como agente da história? Sim, eu queria só fazer uma correção, Neumann, que eu não sou doutor em história, tá bom? Eu sou especialista, tá certo? Mas, assim, muito grato. Na universidade como é que é? De Acaraú, é? Coreaú. Hein? Não, Coreaú. A universidade que o senhor fez. A Universidade Estadual Vale do Acaraú. Acaraú. É a Acaraú. Universidade Estadual Vale do Acaraú, que nós chamamos aqui de UVA, né? UVA. UVA. Formou muitos professores, inclusive eu sou licenciado lá e tenho especializações tanto na Universidade Estadual Vale do Acaraú quanto na Universidade Federal do Ceará. Tá bom? Mas aí, respondendo aqui a tua pergunta... Mas aí, agora o senhor está fazendo história, não? O senhor se sente agente da história nesse seu trabalho atual, professor? Não, Mani. Enquanto professor que eu sou, eu já me sinto agente histórico dentro do processo histórico, enquanto professor, né? Eu digo muito aqui para a minha equipe que eu dirijo, né, que eu coordeno, Neumann, que é preciso conjugar o verbo de forma correta. O que é que eu sou? Eu sou professor. O que é que eu estou? Eu estou diretor. Assim como eu estive secretário, assim como eu estive liderando outras equipes. Mas o que eu, de fato, sou professor. E eu acredito, Neumann, que o professor tem a capacidade e ele é um agente histórico. Então, assim, quando tu me pergunta se eu me sinto fazendo história, a resposta é sim com os meus pares. É importante isso. Mas tem uma coisa muito brilhante, viu, Neumann, nessa experiência de Sobral, que é você transformar vidas, é você ter a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Quando nós iniciamos esse processo aqui, se dizia muito, se falava muito
que filho de pobre não conseguia aprender por conta da condição socioeconômica. Nós provamos o contrário, né? Filho de pobre, da periferia, não conseguia aprender por conta da sua condição econômica. E isso não é verdade, né? E a gente provou que não é verdade, fazendo com que as crianças sejam alfabetizadas e que, a partir daí, ela possa ter acesso à leitura, à ciência e aos outros campos, né, do conhecimento, né? As demais modalidades. Pelo que eu pude entender do que eu conheço, o sucesso do acontecimento em Sobral, ele depende muito de experiências externas também. Quer dizer, Sobral nunca foi, digamos, orgulhosa em relação ao seu sucesso de ficar fechada em Sobral. Ao contrário, um dos pontos citados pelo professor Herbert Lima na entrevista que eu li dele é exatamente esse ponto da experiência externa, da valorização do sucesso externo, não é isso? Quer dizer, vocês aprenderam com o sucesso dos outros também. Ou estou enganado? Na verdade, Neumani, quando nós iniciamos esse processo no início dos anos 2000, não se tinha, as referências que nós tínhamos eram de fora do país, né? Assim, a gente tinha muita coisa para pensar, mas o que se tinha era de fora. O CID foi fundamental nesse processo quando ele lidera o executivo municipal e, à época, né, ele coloca o irmão dele, que é o atual prefeito de Sobral, o Ivo Gomes, para ser o secretário de Educação. Ele foi secretário na segunda gestão do CID, se não me falha a memória, no segundo mandato do CID. O interessante também, Neumani, é que várias pessoas passaram por esse ambiente que é a educação de Sobral. Tem outro nome que é muito forte, que também foi secretária de Educação, é a atual governadora do estado do Ceará, a professora Isolda Sela, foi secretária de Educação em Sobral. Então, assim, Sobral foi fazendo escola, mas também foi fazendo quadros, foi formando quadros. E esses quadros, uma boa parte deles migraram para Fortaleza quando o CID assume ali, portanto, o governo do estado do Ceará. Então, tentando aí responder a tua pergunta, nós bebemos muito em fontes, inclusive internacionais, sobre alfabetização. Tem uma coisa importante também, que é bom destacar aqui, Neumani, é que nesse período que nós iniciamos esse processo aqui em Sobral, no Brasil, o ensino fundamental era de 8 anos. Tu lembra disso? Era do primeiro à oitava, da primeira à oitava série, né? Você tinha 8 anos no fundamental. Antes do Ministério da Educação, né, estender esse ensino fundamental para 9, Sobral já trabalhava com a perspectiva de 9 anos. A gente tinha aqui crianças com 6 anos, que a gente chamava de primeira série básica, e as crianças com 7 anos, que nós chamávamos de primeira série regular. Ou seja, nós já tínhamos estendido o fundamental para 9, enquanto o Brasil todo trabalhava com a ideia do fundamental de 8, né, de 8 anos. Professor, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu me despeço, muito feliz de ter conversado com o senhor e prometendo-lhe que logo, daqui a algum tempo, para não ficar uma coisa em cima da outra, eu vou, inclusive, pedir a sua ajuda, que o senhor me consiga um contato com o professor Herbert Lima, para eu continuar a nossa entrevista com ele, se isso for Mando possível. sim. Quero agradecer, foi um grande prazer lidar com isso, e eu quero lhe dizer que a única coisa que Sobral ainda não fez foi se repetir no resto do país. O Brasil precisava repetir a experiência de Sobral para que não lidássemos mais com o analfabetismo. Não tem sentido isso. Muito obrigado, professor Amaury Gomes, um dos responsáveis pelo programa de alfabetização de Sobral, no noroeste do Ceará, no semiárido nordestino. É um prazer tê-lo no nosso 2 Dedos de Prosa do canal José Neumann e Pinto no YouTube. Forte abraço.